Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Você sabia que certos artistas muçulmanos erravam de propósito? Vamos entender melhor essa história. A ideia aqui não é contar a história do islamismo. A ideia aqui é falar um pouco sobre o islamismo e alguns desenvolvimentos artísticos. Para começar, vamos entender que o que eu vou chamar de arte islâmica, basicamente, é a expressão de certos fiéis em determinado ponto da história, conforme algumas diretrizes da religião. Então aqui o indivíduo que está se expressando de forma artística é o conjunto de fiéis, ou seja, é a religião. Em paralelo, quando a gente fala de expressão artística como autoconhecimento, é uma expressão individual. Mas aproveitando aqui, se você quiser saber um pouco da história do islamismo, nós temos vídeos sobre isso que você pode clicar aqui no card. No início, não existia uma arte propriamente islâmica, o que tinha uma continuidade do que já existia e das influências que o pessoal ali da região sofria, da arte romana, bizantina, da Pérsia pré-islâmica, da China. Em determinado momento, nas primeiras dinastias, ali no século VII, nós temos já o surgimento de algumas coisas mais próprias. Então a gente tem dois grandes templos, duas grandes estruturas arquitetônicas para servir de exemplo. A primeira é chamada o Domo da Rocha. É uma estrutura, um edifício de 8 lados, é um octógono, e ele tem mosaicos, que lembra muito a arte bizantina, só que em vez de ter figuras humanas, vão ter figuras geométricas, abstratas, e aí você já tem alguma coisa de caligrafia também ali decorando a estrutura. No meio dessa estrutura, em cima, você tem o domo. Dentro é ricamente decorado com dourado, com branco, você tem colunas que lembram ali a Roma antiga, arcos e tal. E no meio da estrutura, da parte de dentro, embaixo desse domo, você tem terra. A terra original ali, não foi colocado nada em cima. Por que é chamado de Domo da Rocha? Porque o local onde foi construído foi na rocha em que Abraão usava ali para os seus sacrifícios. E outros personagens bíblicos importantes também usaram esse lugar. Então é um lugar sagrado. E por isso não é colocado nada em cima da terra. A terra própria é sagrada. Esse tipo de arquitetura vai influenciar uma série de arquiteturas e estruturas depois, de mesquitas, né? Os templos islâmicos, você vê alguns desse tipo. Outros mais meio quadrados, assim, mas também uma estrutura que parece bem sólida nesse sentido, né? Com o domo no meio. Então você vê essa influência forte. Uma outra arquitetura bem importante é a Grande Mesquita de Damasco. Damasco teria sido a primeira, ou pelo menos uma principal capital dessas primeiras dinastias. Fica ali na Síria. Essa arquitetura você encontra em outras grandes mesquitas pelo mundo. É bem comum esse tipo de organização ali estrutural. Você tem os muros formando um retângulo, no meio você tem um pátio a céu aberto, geralmente tem uma fonte de água, alguma coisa assim. Tem uma estrutura, um edifício ali coberto, que é onde os fiéis se dirigem, e aí na parede voltada para Meca, você tem um recuo que seria onde efetivamente tem as orações. Esse recuo representa que é ali que são dirigidas as preces. Geralmente esse recuo, esse nicho, ele tem um formato específico. Sabe aqueles formatos, quando a gente fala de Oriente Médio, vem uma imagem, né, quase como se fosse um cilindro, mas no final tem aquela forma, como se fosse uma folha ou a chama de uma vela. Enfim, geralmente é esse formato ou derivações dele que esse nicho tem. E isso foi reproduzido bastante, essa arquitetura acabou se tornando bastante comum. Na Grande Mesquita de Damasco, além dessa estrutura mais geral, você tem bastante colunas bem decoradas, os arcos também, e aí você tem lustres pendendo do teto, mosaicos com uma temática de árvores, né, de vegetais, e algumas inscrições já em árabe. Aqui a gente vai ver duas coisas importantes. Primeiro, predominância de decorações com motivo vegetal, abstrato, ou de construções, de paisagens sagradas e por aí vai. E a grafia. A grafia, ela foi se desenvolvendo aos poucos. Você encontra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí você vê a troca das moedas. Era costume ter a imagem do monarca, do rei ali, quem estava governando. E aí, com o tempo, foi substituído por uma grafia, por algo em árabe. Com o tempo, com os anos, e você vê inscrições em árabe já decorando cerâmica. Chegou até o momento que o Corão, o livro sagrado, ele era escrito de forma tão decorativa, de forma tão estilizada, que era difícil a leitura. Então, a grafia realmente se tornou algo importante nesse sentido, em termos artísticos mesmo.
E essas duas coisas, tanto a temática vegetal, abstrata, quanto a grafia, ela tem uma origem muito bem específica, que é a proibição de representação de figuras humanas por conta da idolatria. A gente já viu isso na arte bizantina, no judaísmo, e a gente tem isso no islamismo também. É por isso que a gente não vai ver o desenvolvimento de uma escultura em termos de figuras humanas, como a gente via no cristianismo, por exemplo. Mas também é mentira se eu falar para vocês que não existiam representações de figuras humanas. Até a representação de Maomé é possível encontrar de várias formas diferentes. Tem uma que é mais comum, né, que tem ele com o rosto tampado, e isso foi se tornando cada vez menos utilizado e por aí vai. Tem certas linhas, certas tradições que definitivamente defendem que não se deve de forma alguma representar, outras que são um pouco mais flexíveis nesse sentido, mas nós temos sim registro de representações de figura humana, principalmente privadas, né, expressões privadas, pessoais e secular, exatamente para não ter esse vínculo, para não dar a deixa de uma idolatria, de adorar uma imagem. Deve-se adorar Allah. E lembra que eu falei na introdução que certos artistas erravam de propósito? Bom, isso é uma interpretação do seguinte: é muito comum encontrar em expressões artísticas, em decoração, em mesquitas, etc., padrões de repetição contendo uma mesma palavra, uma mesma forma geométrica, o mesmo motivo vegetal. Aquilo vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, e de repente você vê que tem uma falha. E aí você vê que a grafia está errada, ou então aquele padrão que era tão certinho tem um erro. Há toda uma linha de pensamento de que esses erros eram propositais. Por quê? Só Deus é perfeito. Então o artista errava de propósito. Se isso é real, ou se errava sem querer e falava que era por isso, ou se tem uma mescla dos dois, ou se tem uma outra concepção, bom, aí a história vai nos dizer. Existe toda uma linha de pensamento que defende isso, que só Deus é perfeito, então eu vou cometer certos erros porque eu não me igualo a ele. Lá para o ano 750, nós tivemos a mudança da capital da dinastia de Damasco para Bagdá. E essa mudança distanciou também algumas influências bizantinas e romanos que tinham e uma maior influência de outras coisas que se pareciam mais com o árabe, uma coisa mais original. Então começou a ter um movimento meio que descartando essas influências bizantinas e romanas e assumindo outras influências ou criando as suas próprias referências. E aí nós temos inovações na modelagem, na escultura, na cerâmica. Cerâmica vocês vão ver que sempre vai se desenvolver. A cerâmica islâmica é algo que foi bastante tradicional por muito tempo. Inclusive fazendo frente à China, assim como nos tecidos também, né? Quase como se tivesse uma concorrência ali entre as dinastias islâmicas e a China. Mas uma das principais criações islâmicas foram lustres metálicos. Nessa época já tinha muita noção de coisas que eram proibidas e coisas que eram liberadas. Inclusive existia toda uma instância dentro do islamismo que cuidava disso, de verificar se as coisas estavam andando conforme a lei islâmica. E uma das coisas que era proibida era confeccionar certos itens de ouro e prata. Então eles tiveram que fazer toda uma reprodução lá, super difícil, para dar origem para esses lustres de metal. A técnica era difícil, era cara, mas eles não queriam depender da porcelana chinesa. Então eles faziam tudo isso e conseguiram inventar o lustre metálico, usado bastante nas mesquitas. Mas apesar dessa criação, o maior desenvolvimento foi no ramo têxtil, com os tecidos, principalmente com a seda. Existiam oficinas administradas pelo governo que faziam seda e colocavam o nome do governante nessa seda. Era uma forma dos nobres mostrar sua lealdade, porque essas sedas, esses tecidos, eram usados em paredes, em passagens, né, de um cômodo para outro ou na porta, então ficava ali bem à mostra. Existiam outros tipos de tecido também, outros tipos de decoração nesses tecidos, né, geométricos e tal, mas esse era um jeito de mostrar a lealdade dos nobres ao governante. A partir do século IX, nós temos outras regiões meio que conflitando com essa tal dinastia ali que ficava na região do Iraque e tal. Uma delas foi na Europa, na Espanha, especificamente. Para quem não lembra, a Espanha foi um lugar importante do islamismo, que durou bastante tempo. Então ali na Espanha começou a gerar um grande movimento islâmico e lá eles tinham universidades de filosofia e ciência que eram muito importantes para a arte
e eles criaram coisas, inclusive, próprias, como caixas e urnas feitas de marfim. E é possível encontrar também recipientes redondos de metal, que é super raro no mundo islâmico, como recipiente de água. Na parte têxtil, como a gente falou agora há pouco, né, das sedas, a Espanha também fazia esses tecidos, só que olha que curioso, muitos deles serviam para a igreja cristã. Eles usavam ali com uma parte litúrgica e tal, e eram feitos por muçulmanos, por adeptos do islamismo. Mas ali, indo para o fim do século XIV, a gente tem o islamismo diminuindo muito na Espanha por conta de guerras, de conflitos, e o cristianismo tomando conta da região. Mas ali na época das cruzadas, nós temos o surgimento de espadas e adagas feitas em Damasco, com estilo em Damasco. Se você não conhece, é um estilo de lâmina feito com diferentes ligas metálicas, formando um desenho super bonito. Bom, aí no século XIII, Gengis Khan sai da Mongólia, lá em cima da China, e conquista um território enorme, que parte ali da Mongólia, pega a China, pega a Rússia ali, né, parte da Europa, e vai vindo até parte do Oriente Médio, um dos maiores impérios que já existiu. Nessa época, a pintura de livros islâmicos atingiu seu auge. Então era uma forma de arte, de expressão artística, onde se pegava certos livros, manuscritos islâmicos e se decorava, se contava de uma forma muito mais decorativa do que só papel e tinta. E sabe aquele tipo de livro que você tem hoje em dia, que é usado para decoração, que você coloca na mesinha de centro ali? Não é um livro e tal, é uma decoração. Esse conceito ele nasce no islamismo nessa época com esses livros, mas também começa a surgirem outros livros, que não são livros religiosos, mas que contam um pouco do cotidiano islâmico. Então tem parte bem humorada, né? São livros cômicos, outros que trazem uma mensagem como fidelidade ou coisas assim. Os livros de mesinha de centro surgiram aí. No século XVII, a gente vê que aquela expressão artística dos livros, dos manuscritos, dá mais um salto. Agora existem livros que na verdade são coleções, como álbuns de pinturas, imagens, desenhos e escritos, né, caligrafias de diversos artistas diferentes. Ou eram feitas especificamente para aquela coleção, ou eram coletadas de formas avulsas, de outras artes, e aí se compilava aquilo e dava origem para uma coleção, para um álbum. Era um álbum com ilustrações, com imagens decorativas. A partir do século XVIII teve uma diminuição cada vez maior do que era proibido, dessa perseguição específica sobre as artes, em certas tradições pelo menos. Então, duas coisas aconteceram. Uma, com bastante influência do que era do Ocidente, então a arte se desenvolveu nesse sentido, e por outro lado, uma espécie de estagnação e uma necessidade, um movimento de sempre remeter ao tradicional, ao que foi feito até ali, e não um desenvolvimento próprio e independente, um desenvolvimento único, como foi sendo feito. Então, se desenvolveu mais no sentido ocidental, ou ficou ali resgatando o que era mais antigo, mais tradicional. Um exemplo são os tapetes. Quem nunca ouviu falar do tapete persa? Acontece que a Pérsia é o atual Irã. Então, a arte desenvolvida na Pérsia pré-islâmica foi adaptada, foi desenvolvida, então os tapetes que a gente conhece são tapetes islâmicos. Com o tempo, isso deixou de ser uma arte tão tradicional, começou a ser produzido por máquinas e as decorações, né, os motivos, os desenhos dos tapetes eram reproduções, eram cópias do que era feito em 1700. Muita exportação e pouco consumo interno até. E assim a gente vai finalizando mais um vídeo sobre arte e as religiões. E aqui é mais um exemplo super importante para mim, super legal, sobre como a expressão artística representa muito do indivíduo. Nesse caso, o indivíduo, como eu falei, é a comunidade. Então, como se desenvolveu tantos motivos abstratos, né? Você vê tantas formas lindíssimas, trabalhos lindíssimos no islamismo, e não é tão comum ver representações de pessoas. Ainda assim, maravilhoso. Inclusive, como curiosidade, lá na Índia, que você tem muita representação de pessoas, de seres, você tem um conflito, porque lá, além de hindu, você também tem o islamismo. É até relativamente fácil perceber se uma arquitetura ou se uma arte é hinduísta ou islâmica, exatamente por essa grande diferença na representação artística. Certo? Um beijo no seu coração e até a próxima. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.